Sérgio Lemos. Nós brincamos a vez passada, né? No Dale Carnegie, que é o diretor regional aqui. E hoje eu tenho o prazer, a primeira entrevista de 2022 que eu faço com o seu Sérgio. Tudo bem, mestre? Tudo em paz? Passou bem o ano novo, Réveillon? Está se cuidando? Não aglomerou também igual eu? Muito bem, Tigrão. Prazer estar novamente aqui nessa entrevista. Mais uma vez nos encontrando aqui. Então, feliz 2022 para você, para toda a equipe Rádio Menina. E é isso, né? Tem que ter precaução, tem que se cuidar, né, tem que ter cuidado. Eu também adoto aí os cuidados, com família, uso uso e é importante isso. Temos que fazer a nossa parte. Não ter o medo, não ter o terror, mas ter o cuidado, ter o equilíbrio, a precaução. Temos que ser precavidos, não podemos entrar em pânico, né? Não. Essa organização, na vez passada a gente conversou aqui, 110 anos, 60 anos no Brasil, Dale Carnegie. Não sei se essa é a pronúncia. Isso, está ótimo, Tigrão. Isso, você está hábil aí, né? Não é fácil muitas vezes, mas olha. Seu Sérgio, como é que surgiu? É famosa, diga-se de passagem, essa organização, né? Como é que ela surgiu? Verdade. O Dale Carnegie é o nome do fundador da organização. Ele sempre hoje se vê o quanto ele sempre foi à frente do seu tempo, né? E ele começou, Tigrão, lá em 1912, porque inicialmente ele identificou que as pessoas tinham medo de falar em público. Esse foi o primeiro aspecto. Até hoje Dale Carnegie é muito conhecido por isso. Mas isso é apenas uma parte. Porque Dale Carnegie, quando identificou isso e convidou pessoas para participar de um processo que ele iniciou naquela época, ele identificou que tinha muito mais do que isso. Era a ponta do iceberg. O medo de falar em público se dava por algumas razões que ele foi descobrindo. Por exemplo, autoconfiança. Porque algumas pessoas até dizem, eu não preciso falar em público. Tudo bem, você pode passar uma vida sem falar. Mas o que está por trás? O que te impede de se expor em público? E aí Dale Carnegie identificou. E identificou, por exemplo, que como a autoconfiança que faltava nela para falar em público, faltava também para ela ousar, para assumir desafios, para se arriscar na vida pessoal, na vida profissional. Então esse foi o primeiro ponto. Passou aí para a autoconfiança, é uma das áreas. A outra, que no mundo de hoje tem muito ainda, que é o quê? O estresse. A pressão, saber lidar com as pressões do dia a dia. Aliás, você acabou de falar sobre isso. Nós estamos vendo pessoas que estão com muito medo, com muita insegurança, com muita pressão, com muito estresse por causa disso. Por isso nós falamos aí, você bem reforçou a questão do equilíbrio. Ter a precaução, mas não apavorar. E a questão de controle de preocupações. Como lidar com isso? Então foi mais um ponto que Dale Carnegie identificou. E as relações humanas, as relações interpessoais. Ou seja, a dificuldade, por exemplo, por eu não conseguir falar publicamente, eu digo publicamente, às vezes você não consegue falar, tem pessoas que não conseguem conversar com uma outra. Uma pessoa mesmo, ou duas, que fará algumas dezenas. E isso atrapalha para quê? Para que ela se relacione, para que ela desenvolva um network, que hoje é muito importante, né? A minha rede de relacionamentos. Então, em resumo do que eu falei até agora, diante da tua pergunta, Tigrão, 1912 surgiu inicialmente Dale Carnegie identificando o medo de falar em público que as pessoas tinham. A partir dali descobriu a autoconfiança que faltava nas pessoas, as relações humanas que acabava impedindo, o controle de estresse e um ponto que eu vou falar agora, que é a liderança, a necessidade que se tem de liderar, seja na vida pessoal ou na vida profissional, que faltava também nas pessoas. Então ali surgiu, e aí é mais, né, como eu falei, mais de um século esse ano, completando 110 anos. Então é algo consolidado. No Brasil, como você mencionou, 60 anos. 60 anos, seu Sérgio. Ininterruptos. E aí vem a questão da comunicação também, né? Tudo relacionado, né?
comunicação, se comunicar, enfim, é tudo um conjunto só. Sim, Tigrão. Sabe que algumas pessoas até dizem assim, não, mas eu não tenho problema para falar. Mas você consegue ser eficaz na tua fala? Consegue se comunicar bem? Porque uma coisa é eu falar muito às vezes, mas não consigo transmitir a ideia. Às vezes não consigo agregar valor. Eu vou contar um exemplo. Um cliente de uma empresa, uma multinacional alemã, ele nos procurou e conversando comigo disse, Sérgio, eu tenho grandes projetos, mas na hora de apresentar eu não consigo agregar valor a esse projeto. Eu tenho um colega meu aqui da empresa que ele se projetou muito bem, porque o projeto dele às vezes era de 5 mil reais, por exemplo, ele falou, e o meu de 50 mil. Mas a forma que ele apresenta dá um impacto tão grande, impactou na diretoria, para quem ele apresentou, e o meu projeto, que era mais valioso, eu não consegui mostrar para o meu público o valor de 50 mil. Então o dele tinha valor, mas era 5, era 10 vezes menos que o meu, ele conseguiu vender. E eu admiro isso. Ele veio nos procurar para isso. E aí, hoje eu ouvi de uma pessoa que vai participar conosco, ela disse, o importante é o conhecimento, né, Sérgio? E eu respondi para ela, Tigrão, conhecimento hoje é muito acessível. Hoje você está na palma da mão. Então o conhecimento você consegue com facilidade. Tá, então o que Dale Carnegie pode me proporcionar? Habilidades. O que faz diferença não é o que você sabe, mas é o que você faz com aquilo que você sabe. E aí Dale Carnegie proporciona o desenvolvimento de habilidades. Muito do teu potencial pode estar oculto, porque você não consegue expressar, porque não tem habilidade. Eu disse, eu tenho um conteúdo, esse caso desse executivo da multinacional alemã, ele tinha capacidade de desenvolver um projeto de 50 mil, como ele citou, mas não tinha habilidade para apresentá-lo agregando valor. E isso fazia o quê? Diminuir a probabilidade dele crescer na carreira. E aí ele nos procurou para isso. Então, vamos proporcionar a habilidade de quê? De me relacionar com as pessoas, de aumentar o meu network, de começar uma conversa. Tem pessoas, Tigrão, que não conseguem começar uma conversa com alguém. Tamanha inibição que tem. Vamos romper com isso. Quando ela rompe com isso, ela se abre para a vida, ela conhece outras pessoas. E a liderança? Capacidade de liderar pessoas, de juntar todas em prol de um objetivo. Também é importante. Controle de estresse. Tem pessoas que se afogam, como diz aí, na gota, num pingo d'água. E outros, diante de grandes obstáculos, conseguem superar. Também são habilidades. E tudo isso nós vamos desenvolver de uma maneira muito prática, nossos processos, sabe? Porque é a prática que desenvolve habilidade. Perfeito. Agora vem aquela pergunta, né? Fizemos um apanhado geral, enfim, as pessoas estão acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, o seguinte, que gostariam de participar, de ter acesso aos programas, enfim, né? Do Dale Carnegie, como é que deve fazer? Eu sei que a Daniela Busato já participou, né? A Dani já participou. Verdade. Estão fazendo programas na nossa região? Verdade. É bom falar sobre a Daniela Busato, porque ela fez alguns anos, né? E há pouco tempo ela nos procurou de novo e disse, olha, isso mudou a minha vida. Foi um divisor de águas. Então, fruto disso é que eu estou aqui hoje. E assim como a Daniela, Tigrão, nós fazemos pesquisa, o participante recebe um link, faz uma pesquisa auditada. Nós temos obtido na ordem de 96% de satisfação das pessoas que participam conosco. Então, isso é que nos número, hein? 96%. E está aqui o exemplo, né, da Daniela Busato, que participou conosco lá atrás e hoje, né, lembra muito positivamente. O programa, nós temos o programa, que é o programa de maior sucesso mundial da Dale Carnegie, que é o Dale Carnegie Course. Um programa que você recebe todos os materiais didáticos, um certificado, ao final você recebe um certificado internacional de conclusão, certificado esse que vale créditos de extensão, inclusive em algumas universidades norte-americanas e canadenses, para você ter uma ideia. E nós realizaremos esse programa aqui no litoral, aqui em Itajaí. Então é uma satisfação poder divulgar. Na próxima semana iniciaremos, dia 19,
Nós estamos aí desde o ano passado divulgando, então agora estamos na reta final, nas últimas vagas, né? E Sim. quem tiver interesse pode nos visitar nas redes sociais, vão acessar depoimento de pessoas no nosso Instagram, Dale Carnegie Brasil. Mas, se você quer informações, pode me acessar aí no meu telefone, eu estou atendendo aqui na região, atendi algumas pessoas hoje aqui no litoral. Meu telefone está aberto aí para você, pode mandar pelo WhatsApp, que é 47 98851 5817. Sérgio Lemos, pode procurar. Se eu não atender uma ligação, manda no WhatsApp que eu responderei o mais breve. 99851 5817, WhatsApp 47. Vamos deixa eu ver se eu recapitulei. Vamos ver, vamos lá. 98851... 88. É que às vezes eu não entendo a minha letra, tá vendo como é que é? Não, tranquilo, Tigrão, que bom que a gente pode 98851 5817, código 47, você falar com o mestre, né? Diretor regional Dale Carnegie, Sérgio Lemos. Um prazer. Será um prazer acessa atender. aí. Pode enviar uma mensagem, eu esclarecerei, darei mais informações sobre esse programa. Aliás, me permite uma evidência. Pois não. Para quem quiser acessar, estou com curiosidade. Será que tem evidência sobre a dificuldade de falar em público, o que isso pode atrapalhar? Se você tem Warren Buffett, que é um mega investidor, né, um dos homens mais ricos do mundo, se você digitar no YouTube o nome dele e Dale Carnegie, tem alguns vídeos, mas tem um de 1 minuto, onde ele fala o que representou ter feito Dale Carnegie na vida dele. Ele fala, inclusive, nesse breve vídeo, de uma matéria que ele fez, um documentário numa TV norte-americana, ele diz: aqui no meu escritório eu não tenho o diploma da faculdade, eu não tenho da pós-graduação, mas de Dale Carnegie eu tenho, e Tá ele aí. mostra, porque esse mudou a minha vida. Então, eu brinco, não acredito no Sérgio porque eu sou suspeito, mas acredito na Daniela, veja lá o vídeo do Warren Buffett, e talvez você também possa se beneficiar conosco. E o senhor me convenceu, com toda certeza, me convenceu. 479-8851 5817. Seu Sérgio, saúde. E Primeira mão. venha mais vezes, né, para a gente conversar, trocar ideias aqui. Pena que Certamente. nós somos regidos pelo tempo. Foi um prazer ouvi-lo. Mas Obrigado, é um prazer, mestre. uma conversa agradável, um bate-papo. Obrigado Fique com pela Deus. oportunidade, também pelo convite, Tigrão.